Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Analice e vamos de mais uma aula de História, tá certo? Então, hoje, antes da gente começar, a falar do tema da aula de hoje, a gente vai recapitular o que foi que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente focou nos períodos históricos, né? E que períodos são esses? A gente aprendeu sobre o Paleolítico, a gente aprendeu sobre o período Neolítico e as características da arte nesses dois períodos da pré-história. Então, o Paleolítico, conhecido como a Velha Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada, e a gente viu também características do Neolítico, a Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. Então, as diferenças entre o Paleolítico e o Neolítico, a gente viu também, tanto a forma de organização dos seres humanos, como as ferramentas que os seres humanos produziram, que eram diferentes. A primeira, ferramentas mais simples, no Paleolítico, e quando a gente chega no período Neolítico, justamente a Idade da Pedra Polida, é porque as ferramentas elas passaram a ter um trato mais refinado, mais aprimorado, tá? E a gente viu também o acréscimo na arte, que antes as artes eram nas cavernas, nas pedras, retratavam um pouco da realidade, um pouco do sentimento também dos seres humanos na época do Paleolítico, e com a chegada do período Neolítico, que vem também aí o aumento, a produção de cerâmica, de materiais para a produção de alimentos, isso também passa a ser encarado como arte, passa também a ser retratado na arte no período Neolítico, como, por exemplo, a domesticação de animais, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa temática, é uma sequência didática, e a gente vai entender um pouco sobre a ocupação dos grupos, dos seres humanos no espaço geográfico. E por que a gente vai emendar, saindo desse assunto dos períodos históricos, para essa temática de hoje, justamente porque foi nesse período, no período Neolítico, que os grupos humanos eles passaram a se sedentarizar, ou seja, a se fixar no espaço, num local geográfico, Então, por isso o tema dessa nossa aula de hoje, tá? Então, essa ocupação do espaço geográfico, ela aconteceu ao longo da nossa história, como a gente está vendo aqui. Antes dos grupos humanos se fixarem, só para a gente relembrar que é muito importante, a gente recapitular, e aí quem perdeu a aula passada vai ter um gostinho, para poder aprender também. Antes, os grupos humanos tinham como maior característica, ou como característica, na verdade, o nomadismo. Nós éramos nômades, Então, os grupos humanos andavam, em busca de locais que pudessem garantir a sobrevivência. Então, que lhes fornecesse, que lhes permitisse ali ter recursos para sobreviver. Alimento, água, animais para caçar. E aí, quando esses recursos acabavam, os seres humanos eles mudavam de lugar, então por isso nômade, que saem de lugar em lugar em busca de sobrevivência. Então quando o recurso acaba aqui, a gente segue o caminho, com todos para ir em busca de mais alimentos e de sobrevivência. Então, os nômades mudavam de um lugar para o outro. E isso aconteceu antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades. E esse desenvolvimento da agricultura e das cidades vai começar no período Neolítico, Então, a agricultura ela vai permitir, na verdade, o aumento da produção de alimentos, que se fixe num local. A gente vai ver um pouquinho mais. Mas antes disso, os nômades, eles iam, além de busca de sobrevivência, eles iam em busca de abrigo e proteção para se proteger nesses lugares, que iam para buscar sobreviver e se alimentar. E aí, sempre lugares que tivessem uma visão ampla, tá? Dos arredores e que tivessem recursos abundantes para essa alimentação. E aí, quando acabar,
sair. Então, mares, lagos e rios, e isso também foi um critério, né? Ter aí recursos abundantes, mares, lagos e rios, também foi um critério de escolha desses grupos humanos que passam a se fixar, né? Então, é preciso ter mares, lagos e rios, a água para a gente poder, né, cozinhar os alimentos, o ser humano precisa de beber água, né? Então, é muito importante. E, além da pesca, né? E aí, a coleta de frutos e frutas que também tornam isso favorável, tá? E aí, nesse período neolítico, ocorre finalmente, né, gradativamente, na verdade, ao longo do tempo, não é assim, bum, se desenvolveu a agricultura, não é dessa forma, né? Mas à medida que os grupos vão se organizando, vão aumentando, eles vão descobrindo, né, criando técnicas da agricultura, né, do plantio, tá? E isso, como eu já falei, permite a permanência no mesmo local. Então, se aqui eu consigo produzir o meu próprio alimento, por que eu vou sair? Né? Então, os grupos humanos passam a se fixar, né? Essa permanência no mesmo local passa a garantir a sobrevivência desses grupos humanos. E como eu falei, um dos critérios é estar próximos aos rios, né? Porque garante a obtenção de água. A água não só para a gente beber, mas também para o desenvolvimento dessa técnica da agricultura, né? Do plantio, tá? Permitindo a irrigação das plantações. Mais na frente a gente vai ver uma imagem, né, a técnica da agricultura, ela é exatamente desde esse período, né, muito antiga. A técnica é uma técnica que permite a irrigação das plantações, é uma técnica que permite o fornecimento controlado de água para as plantas, né? Então, veja, que fantástico, né? Os grupos humanos e seres, nós humanos, né? Criamos uma técnica que se chama de irrigação das plantações, que vai fornecer de forma controlada, ou seja, necessária, a quantidade certa que precisa, no período que precisa daquela água para as plantas, tá? Então, uma quantidade suficiente no momento certo, para garantir a produtividade e a sobrevivência da plantação. Então, para que essa plantação aumente, realmente dê frutos, né? E também sobreviva, não morra, né? E outro detalhe foi a criação de animais. Então, a gente passa a domesticar alguns animais. Então, criar alguns animais, tanto uns para a gente se alimentar, como também para favorecer a organização, a locomoção, a estrutura ali que foi organizada pelos grupos humanos que se fixaram. Então, se alguns grupos humanos vão se fixando numa terra, vai havendo aí uma formação também de vilas, de povoados, né? E aí, posteriormente, a construção das cidades, tá certo? Aí, como eu falei para vocês, eu trago uma imagem, tá vendo? Da técnica de irrigação das plantações. Então, a gente consegue perceber aí, né? Entre uma plantação e outra, uma linha de plantação, a gente tem a água que circula no meio. Então, essa é uma das imagens dessa técnica, obviamente, que essa técnica ela já foi aprimorada, né? Até hoje existem várias formas, mas é uma técnica antiga e que permanece até hoje e que funciona, tá? Muito bem, por sinal. Então, a gente conseguiu perceber também o contato com a natureza, né? Então, os grupos humanos, eles passam a ter um contato com a natureza em diferentes condições geográficas, que também permitiu que esses grupos humanos adquirissem várias aprendizagens e o desenvolvimento das sociedades, como eu falei para vocês. Então, esse contato com a natureza, com a plantação, com os animais, as diferentes condições geográficas, né? Hora faz chuva, sol, enfim, o clima, a questão do solo também, né? Então, a percepção, a observação, o contato que os seres humanos estabeleceram com a natureza permitiu que nós, naquela época, naquele momento, adquiríssemos aprendizagens
que nos permitisse desenvolver, como até hoje a gente faz. A gente não parou no tempo, a gente continua se desenvolvendo, pesquisando, estudando. A ciência está aí, né, trazendo cada vez mais elementos para favorecer a nossa permanência no mundo e o nosso desenvolvimento, né? E aí, é uma coisa que é muito importante, a gente está no mês de março, né? Então, é muito importante a gente enfatizar que a mulher, ela teve um papel fundamental nesse período, no período do Neolítico e no período de fixação dos grupos humanos, de formação das vilas na sociedade, tá? Então, a mulher sempre em lugar de destaque na sociedade. Então, a mulher, ela foi fundamental para esse processo de domesticação dos animais, tá? Ela foi fundamental também no plantio, né? Porque, inclusive, essa técnica da irrigação, do plantio, ela foi fundamental nesse processo, né? De auxiliar e de criar realmente, desenvolver essa técnica, a questão da fertilidade e da multiplicação das sementes. Então, a mulher cuidava desse processo, né? Do plantio, da fertilização. E também nós éramos criadoras de cerâmicas, vasos e cestos de barro, né? Nos destacávamos na questão da arte, né? Na produção do tecido e também as mulheres guerreiras que também haviam nesse período, tá? Nessa época. Justamente para enfrentar as adversidades, né, os animais que representavam perigo, né, para atacar as vilas e tudo mais. Então, aqui a gente tem a representação, né, de Vênus, a representação da mulher no período do Neolítico, tá? Para vocês observarem aí. E aí, gente, esse período, né, de desenvolvimento da sociedade, esse período neolítico, ele é chamado, do desenvolvimento da agricultura, ele é chamado de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, justamente porque houve aí uma transformação total da sociedade, que antes a gente tinha uma característica de nomadismo, de passar de lugar em lugar, não tínhamos moradia fixa, né? E aí, com o Neolítico, e por isso que a gente chama de revolução, porque é uma transformação, né, total da sociedade, da forma que os grupos humanos passaram a viver, tá certo? Então, nesse período, o que é que acontece? Acontece também o crescimento populacional. Claro, porque agora os grupos humanos têm mais recursos alimentares, porque a gente passa a produzir o nosso próprio alimento. A gente não só vai em busca, pescar, a gente não só vai extrair da natureza, a gente vai produzir, a gente vai plantar. Então, esse recurso ele passa a exceder, meio que como sobrar, né? Sobrar. Ele passa a sobrar. Então se tem bastante alimento, a gente pode continuar se alimentando. Então, as pessoas, elas vão sobreviver mais. Então, elas vão viver por mais tempo e vão também se reproduzir mais, porque agora elas estão num lugar, elas estão seguras, elas estão sendo alimentadas, entende? E aí, a oferta de alimentos é que permitiu uma vida com menos riscos, como eu falei, a questão de vai viver mais, vão sobreviver mais, né? Porque vão se alimentar de forma mais contínua, né? Mais adequada, mais vezes. E aí, como eu já falei sobre esse ponto, nesse período também houve a fixação no mesmo local, né? Antes, vou repetir, para a gente aprender mesmo. Antes, no período do Paleolítico, né, a gente não tinha um lugar fixo, não tinha casa. E aí, no período Neolítico, né, ou na chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, acontece a fixação. Então, a gente passa a produzir também as nossas casas, cabanas, né? Acredito que eu trouxe também algumas imagens, tá? E aí a formação de aldeias, que posteriormente vai aí se desenvolver, né? Serão chamadas de cidades, que é o modelo que a gente tem hoje, tá? O cultivo da terra,
né? Porque a terra ela também precisou ser cuidada, né? Justamente para que haja a plantação. E aí novas formas de organização das sociedades surgiram, né? Então, se agora a gente tem uma vila, é preciso que se tenham líderes, é preciso organizar a função, o trabalho, o papel que cada um tem nessa vila, né? Tudo isso é importante. Então, a organização muda, tá certo? Pronto, aqui está a imagem, né, como eu trouxe para vocês, desse período, né, no processo dessa revolução agrícola. A gente vê casas, ó, a fixação de casas, as pessoas trabalhando desde o plantio, preparando a terra, mulheres, homens, né, todos aí trabalhando, tá? No dia a dia. E aí, obviamente, se mudou a organização, se era necessário líderes, faz parte, né, essa questão da disputa entre os grupos de diferentes aldeias. Então, aquela história, qual é a aldeia que está mais desenvolvida, a que tem mais recursos? Então, a gente passa a desejar também o que é do outro, né? Então, há aí também essa questão da disputa pela melhor terra, pela terra que mais dá frutos, né? Toda essa questão. Então, os grupos maiores, eles eram mais beneficiados, tá? Mas é importante também a gente dizer, eu acho que eu já falei isso, né? Que o trabalho ele era dividido, né? A organização, o papel de cada um nessa sociedade, nessas vilas, tá? Então, era dividido pela caça, a pesca, o pastoreio e o cultivo da terra. Então, já que a gente tinha agora vilas, né? A construção de vilas, de casas, de aldeias, né? Eu estou chamando vila, mas na verdade são aldeias, tá? Houve aí a necessidade de reorganização, inclusive política, né? Como vai ficar? Para a gente conviver bem, para os grupos, os seres humanos conviverem bem, é necessário, nós precisamos de regras, né? De normas, de acordos, né? Então, pronto, eu, além de gravar as aulas do 5º ano, eu também dou aula para a turma do 4º ano. E aí, no início do ano, né, das aulas presenciais, a gente fez um acordo, né? Então, esse acordo vai favorecer na organização da nossa turma, no funcionamento da nossa turma. A gente chama de acordo didático, acordo pedagógico. Então, as aldeias, elas precisavam se reorganizar, se organizar politicamente, né, na construção aí também desses acordos, dessas leis, dessa organização, bem como aí decidir os seus líderes, né, o surgimento das suas lideranças, né, que é quem vai contribuir aí na organização de forma direta, né, nessas aldeias, tá? Então, passam a surgir as posições políticas e sociais, tá? Que são fundamentais para a nossa organização em sociedade. Então, a política, ela é importante porque ela organiza a vida, né, a sociedade. Aí aqui eu tenho, né, uma foto do período neolítico, né? Também aí já a gente consegue perceber aí crianças brincando, retratando a questão da pesca, né, dos animais já domesticados, fazendo parte aí. Outro exemplo, né, dessa questão dos animais sendo utilizado também para contribuir na questão da agricultura, né, animais domesticados, a produção aí de não sei se seria, a gente poderia chamar de veículo, mas assim uma ferramenta para ajudar também nesse processo de domesticação desse animal. Olha aí, vários animais, essa imagem retrata o pastoreio também, né, desses animais, a criação desses animais. Mais uma imagem, né, de organização das vilas. A gente vê aí as cerâmicas também produzidas para colocar os alimentos, o cuidado com a terra, a questão do fogo. E eu trago a imagem, acredito que é a última imagem para encerrar a nossa aula, a imagem da mulher, como a mulher era, né, uma projeção aí de como a mulher era no período neolítico, tá?
Então, eu espero que vocês continuem acompanhando as aulas, estejam gostando. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!